Boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o quinto livro que se chama Painéis da Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos inicialmente agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nossos pensamentos na direção do Pai Celeste, de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, eu vou fazer uma coisinha agora, antes de a gente da gente começar a ler o capítulo de hoje, que é o capítulo 8. Eu achei um estudo sobre aquele assunto da reencarnação que nós ficamos comentando na semana anterior, e vou trazer para vocês agora, antes da gente começar o capítulo, para dar uma lembradinha, né, do que é e dar uns esclarecimentos. Achei bem importante. Eu sempre leio, eu acho na internet sempre, eu coloco no Google qual é o tema que eu quero, eu acho sempre o jornalzinho chama O Consolador. E sempre tem artigos interessantes com referências de livros, né, de André Luiz, de Emmanuel, livros de de pessoas que psicografam, mas médiuns conhecidos, né, conscientes. E nesse aqui, esse artigo é de Ricardo Baesso de Oliveira, e ele coloca ali vários trechos sobre reencarnação, sobre a fisiologia da reencarnação. É até a segunda parte, que tem a primeira parte, mas o que me interessava, o que nos interessava era isso aqui. Como reencarnamos? Então, ele vai dizer que ele vai juntar ali os textos de que a lei geral de evolução estabelece princípios básicos que norteiam o processo reencarnatório. É o que nós comentamos a última vez. É um automatismo biológico espiritual que preside o processo. E aí, André Luiz fala: reencarnações e desencarnações, de modo geral, obedecem simplesmente à lei. Há princípios biogenéticos orientando o mundo das formas vivas ao ensejo do renascimento físico e princípios transformadores que presidem aos fenômenos da morte em todos os setores de manifestação. Então, aí ele depois comenta que existem vários tipos de reencarnação e vários tipos de desencarnação. Esses princípios biogenéticos, citados aqui pelo André Luiz, seguem, na espécie humana, uma linha mais ou menos definida, particularizada nos processos seguintes. E ele vai detalhar aqui três processos. Primeiro, seria um embotamento e enfraquecimento geral da entidade, né, em vias de reencarnar, com miniaturização do seu corpo espiritual. Então, isso é um evento que constituinte da fisiologia reencarnatória, é o restringimento do corpo espiritual, do espírito reencarnante. É o que nós comentamos, ele vai diminuindo de tamanho, e foi o que aconteceu com o espírito, né, que estava ali obsediando aquela personagem do capítulo anterior, e, no caso, esse evento ele faz parte da fisiologia reencarnatória. A gente vai ter que restringir o corpo espiritual. Não tem como ele, né, fazer parte dali da maternidade e fazer parte da gravidez toda. Então, Leon Denis elucida que a reencarnação realiza-se por aproximação graduada, por assimilação das moléculas materiais ao perispírito, o qual se reduz e se condensa. Então, aproximação do espírito, né? E se assimilando no perispírito da mãe, no caso, que ele vai se reduzindo e se condensando para encostando no perispírito da mãe. E o perispírito dele com o perispírito da mãe.
no corpo da mãe. A condição de torpor e fraqueza do espírito em vias de reencarnar e a necessidade imperiosa de vincular-se mais uma vez aos fluidos pesados do planeta se acompanham de redução volumétrica do corpo espiritual, que se deve a uma diminuição dos espaços intermoleculares. Referindo-se ao restringimento do perispírito, coloca, no caso seria o Leon Denis, né? Os candidatos à reencarnação, sem superioridade suficiente de modo a supervisioná-la com seu próprio critério, e, distantes da inferioridade, primitivistas, que deles fazia escravos absolutos da herança física, ou seja, nem tão espírito superior, espírito, né, de maturidade espiritual, que pode fazer sozinho, supervisionar sozinho a sua reencarnação. Eles ficam ali do lado da mãe até quase no final, e depois é que eles se diminuem para poder ter a reencarnação completada ali. Ou nem aqueles também que são muito primitivistas, né? Que são aqueles que são escravos da herança física, que são escravos total do automatismo biológico. Então, esses candidatos são admitidos, que está no meio, né? Admitidos em instituições hospitais, em que magnetizadores desencarnados, bastante competentes pela nobreza íntima, se incumbem de aplicar-lhes fluidos balsamizantes que os adormeçam por períodos variáveis, de conformidade com a evolução moral que anunciem, a fim de que os princípios psicossomáticos, o corpo e mente, né, adaptem a justo restringimento em bases de sonoterapia. A gente já viu várias vezes aqui, quando eles falam que o espírito vai reencarnar, e aí eles passam pelo período que vai entrar na sonoterapia. A gente já estudou isso nos outros livros. E aí, quando eles estão ali adormecidos, se é muito, 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 o espírito muito imaturo, ele vai ficar mais tempo. Se não é, aí que tá, que ele fala, os períodos são variáveis de conformidade com a evolução moral. Se tem uma evolução moral mais alta, é pouquíssimo tempo, e alguns, né, que conseguem nem dormir, já fazem, eles sozinhos vão se ajeitando, e aí devem tirar só um soninho para poder terminar ali. Bom, segundo tipo de modo de reencarnação, que esse é o que a gente viu no capítulo anterior. Vinculação psíquica a uma mulher em condições reprodutivas, com quem guarda relações de afinidade e assimilação da entidade miniaturizada pelo centro genésico da futura mãe. Então foi exatamente o que aconteceu com aquele espírito. Aí eles falaram que ele estava ligado ao útero da mãe, lembra? Que chama até de madre, e a mulher tinha condição reprodutiva, ele já tinha aquela relação de obsessão, então ele estava ali colados. Então agora vai explicar como é que acontece. Após o restringimento do corpo espiritual, estando a individualidade junto ao campo magnético da futura mãe, o intercâmbio fluídico entre eles vai intensificar-se. As energias psíquicas do reencarnante passam a funilar-se progressivamente, dirigindo-se para a região do aparelho genital feminino. Foi exatamente o que eles contaram no capítulo, né? Já que a gente não tinha essa explicação. André Luiz esclarece. Unido à matriz geradora do santuário materno, é o útero, né? Em busca de nova forma, o perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas, que lhe impõem a redução automática. Foi o que explicou que ele não sentiu nem como é que ele foi diminuindo, né? O tamanho. Constituído à base de princípios químicos semelhantes, em suas propriedades ao hidrogênio, a se expressarem através de moléculas significativamente distanciadas uma das outras, quando ligado ao centro genético feminino, experimenta expressiva contração, à maneira do indumento de carne sob carga elétrica de elevado poder. Observa-se, então, a redução volumétrica do veículo sutil pela diminuição dos espaços intermoleculares. E aí vai acontecendo o restringimento. E o terceiro tipo, que é a geração de um campo magnético pelo espírito reencarnante, com seleção magnética dos gametas, ligação à célula ao ovo e gerenciamento da forma fetal, que seria um espírito mais evoluído. Tá? Você vê que está gerando, ele mesmo, o espírito reencarnante, gera um campo magnético, seleciona os gametas, então esses a gente vê que é um espírito mais evoluído. Então, a de individualidade reencarnante, com seu corpo espiritual miniaturizado, acoplada ao centro genésico da futura mãe, gera um campo magnético de importância fundamental
na seleção dos gametas que formarão seu futuro corpo, na fecundação e no desenvolvimento embrionário fetal. O psiquismo do espírito que retorna à Terra, né? Retratando sua condição evolutiva, sua identidade pessoal, seus gostos, suas tendências, virtudes e vícios, e sua necessidade de progresso, se projeta no espaço onde os fenômenos reprodutivos se darão, participando ativamente da fisiologia reencarnatória. Então, ele vai participar ativamente. E aí vem a pergunta: como atua então o espírito? A ligação inicial da entidade reencarnante com seu corpo espiritual miniaturizado será ao óvulo materno. Essa ligação inicial é junto do óvulo materno. O psiquismo reencarnante, via seu campo magnético, sintoniza-se com o gameta feminino, cujo conjunto de seres se identifica com as suas características pessoais, ou seja, sua identidade espiritual, onde se refletem de forma automática suas necessidades evolutivas. Então, existe aí uma afinidade. O que que ele precisa de necessidade evolutiva? Vai ligar naquele óvulo que tem aquelas características. E aqui ele fala que as energias da entidade reencarnante, projetadas no óvulo selecionado, vão magnetizar essa célula, disparando o mecanismo fisiológico conhecido pela biologia reprodutiva como ovulação. Então já está participando desde a ovulação. Processo idêntico vai ocorrer quando a seleção do gameta masculino. E aqui vocês, quem leu o livro do aquele missionário da luz que tem lá em Reencarnação do Segismundo, a gente vai ver que o Alexandre vai ajudando e ele vai impulsionando o gameta, ele, magneticamente, com o pensamento, o gameta que tinha que ir para o gameta masculino, né, o espermatozoide, que tinha que chegar para fecundar lá o ovo, né, o óvulo, e aí se tornar o ovo. Então, no ejaculado humano, milhões de espermatozoides disputam o privilégio de unir-se ao gameta feminino ao término da disparada corrida através do aparelho genital feminino. Qual espermatozoide vencerá a corrida? O mais rápido, afirmam os pesquisadores. Só que não, né? Na verdade, vencerá a corrida o espermatozoide que carrega em seus 23 cromossomos os genes que sintonizam com o psiquismo reencarnante. Então, fechando aqui o assunto, a gente vê esses tipos, eu achei muito bom esse estudo, detalhado, eu nunca tinha visto em lugar algum, e aí a gente agora consegue entender melhor. Lógico que isso aí eu vou deixar para vocês depois o arquivo para estudar melhor, porque tem muitos termos, né, médicos, científicos, para que a gente possa depois comentar um bocadinho. Bem, vou começar já colocando o capítulo, para não atrasar, tá? E aí hoje, vamos começar o capítulo 8. Cadê ele? Tá aqui. Depois, se tiverem alguma coisa que eu possa falar desse texto anterior, a gente comenta no intervalo. Bom, estudo 8, capítulo 8. Peraí. Reencarnação, dádiva de amor. Tá, tudo tá ligado no capítulo, né, o assunto. Então, vamos começar o Miranda pensando aqui no sanatório, que ele chama de Bendita Escola de Renovação de Almas. É a Miranda que está pensando. Favorecia-me com excelente oportunidade para aprendizagem e programação de tarefas futuras, pensando na precariedade de valores que me eram peculiares. Então, se a gente vê aqui que o Miranda já está no quinto livro, ele continua se chamando como um estudante, que ele está aprendendo, programando as tarefas futuras né, dele como espírito ali, e que pensando que ele também tem valores precários, e aí está achando que está ótimo esse estudo no sanatório, né? Aí ele vai contar: eu tivera ensejo de estagiar, doutras vezes, em hospitais para alienados mentais e obsessos, presídios e penitenciárias, onde criaturas humanas apresentavam-se reduzidas a situações penosas, mas em cujos lugares o amor colocara socorros e providências valiosas para os tombados nas armadilhas da invigilância pessoal, defrontando agora um campo diferente de observações e serviços que ofereciam imensa colheita de compreensão dos engodos e delitos humanos nesta área que dantes me haviam passado despercebidos. Então ele vai explicar aqui melhor por que está tão assim, qual foi a surpresa, né? Ele já contou um pouquinho nos outros capítulos anteriores, mas ele agora está reforçando que as constrições físicas promovidas pela incidência psíquica de entidades enlouquecidas em Desforço Selvagem e Vingança, era um capítulo novo nas experiências em que me candidatava à autoiluminação.
através do auxílio fraternal dispensado pelas equipes especializadas, destacadas para esses cometimentos relevantes. Então, é aquela hora que ele viu que a pessoa, por causa de uma obsessão, pela incidência psíquica, né, do obsessor, ou enlouquecido, ela vai ter um problema físico. Então, vai ter uma doença, que é isso que ele está colocando novamente aqui. E ele não, era um capítulo novo para ele isso. Cada paciente era-me um quadro clínico de particulares características do ponto de vista espiritual, no qual ressaltavam, genericamente, que aí ele viu no geral, ele viu que o desconcerto que desse espírito, né, que promovera contra as leis e resultava do próprio desleixo ante as dádivas superiores da vida, a todos sendo concedidas em caráter de igualdade. Então, tudo que ele viu ali era causado pelo espírito próprio desleixo ante o quê? As leis de Deus. Então, isso desconcertava, promovia que você está agindo contra a lei de Deus, né? Desequilibrou, vai ter que equilibrar, a gente já falou, né? A bondade e firmeza do Dr. Arnaldo Lustosa revelavam-me um companheiro conhecedor da alma humana, em razão da sabedoria com que comentava os aspectos negativos de cada caso, deixando sempre perceber-se os fatores positivos ao alcance de todos e nem sempre necessariamente aproveitados. Então, ele mostrava o negativo e o que também os fatores positivos que estariam ao alcance. Dia após o ato cirúrgico de Argos, informou-me o amigo de que estava programada uma reunião especial sob a direção da irmã Angélica, que se encarregava de cooperar com a moratória do jovem enfermo atendido, ao mesmo tempo que estariam presentes diversos amigos encarnados vinculados ao processo evolutivo do paciente. À hora estabelecida, Bernardo e mais dois auxiliares de enfermagem do nosso campo de ação vieram buscar Argos, desdobrando-o parcialmente durante o sono, a fim de o conduzirem ao local reservado ao labor. O Argo ainda está no hospital, se recuperando, dá a entender que ele ainda está lá naquele. Não acordou ainda, né? Está recuperando ainda, como se fosse um coma induzido. Então, eles foram, retiraram ele de desdobramento. E aí o Miranda fala que acompanhamos os amigos e chegamos à região onde se realizara a incursão terapêutica de prolongamento da existência física do recém-operado. Então, ele voltou lá naquele lugar que teve aquela cirurgia ali, que ela usou aquele aparelho que nós já estudamos, e no mesmo lugar. E aí ele comenta que pude melhor assenhorear-me do lugar, que naquele dia ele não estava prestando muita atenção, onde se podia aspirar uma atmosfera renovadora e balsâmica saturada de energia rarefeita, que propiciava excelente disposição íntima. O recinto, de características arquitetônicas delicadas, fazia recordar os antigos anfiteatros greco-romanos, com sua forma semicircular, e a parte centro-frontal elevada em pequeno plano quadrangular, onde se encontravam os encarregados dos esclarecimentos e preleções. Então, ficou como se fosse um palco, né? Quadrangular no meio dessa forma semicircular. O local facultava uma acomodação agradável aos que ali se sentavam e as amplas filas proporcionavam tranquilidade e conforto. As fileiras das cadeiras estavam trazendo bastante conforto. Os encarnados presentes destacavam-se em razão da aparente anestesia que lhes amortecia a movimentação espontânea, bem como a lucidez espiritual. Acompanhados pelos seus instrutores ou pelos encarregados daquela atividade, misturavam-se a desencarnados mais lúcidos e a outros que deveriam mergulhar dentro em breve na neblina carnal para futuros processos recuperadores sob o beneplácito da reencarnação. Argos e Áurea, que igualmente fora trazida, e nós outros constituíamos um grupo no qual se reuniam diversos companheiros domiciliados na matéria. Então, tinham mais encarnados, né? Que eu queria dizer. E que o doutor Arnaldo gentilmente me informou tratar-se do clã, que é o grupo de espíritos afins, no qual o casal, sob nossa assistência, desenvolveria sua programação evolutiva. Deveríamos ser um auditório de aproximadamente 200 entidades de ambos os planos da vida. Então, olha como é que tinha gente, né? Pessoas que estavam indo lá aprender, pessoas que estavam indo se preparando para reencarnar, como ele falou ali, né? E os que estão ligados à história do Argos e da Áurea. A benfeitora encontrava-se no palco, banhada de safirina claridade, de cor azul esverdeada, né?
vestindo uma toga, a romana, que lhe caía até os pés, assessorada por dois jovens de bela fisionomia e por dois venerandos anciãos que compunham a mesa diretora. Então, olha, que a gente sempre sabe que a autoridade moral desses espíritos, que a gente fala, parece que tem, né, um que manda mais, é sim, a gente tem que reparar que eles têm autoridade moral para ocupar locais onde eles vão, inclusive, estar ali para orientar, né? Então, após serem entretecidas ligeiras considerações por um dos nobres senhores, explicando a finalidade do encontro, foi proferida a comovedora oração. Sempre começam com oração, qualquer atividade, né? Mediante a qual se rogava as bênçãos do Senhor, sendo então a palavra concedida à mentora. O doutor Arnaldo, a meia voz, esclareceu-me que aquele espírito gentil era o irmão Heber, responsável pela colônia onde nos encontrávamos, e que se encarregava da administração do núcleo de refazimento e trabalho fazia mais de 80 anos, em cujo elevado comando se caracterizava pelas inesgotáveis demonstrações de paciência e sabedoria. Tá vendo? Então é por isso que tem autoridade moral, porque eles inesgotável paciência e sabedoria já está num cargo já elevado. Pairavam no ar as ansiedades de todos, e tinha-se mesmo a impressão de que suave e inarticulada melodia chegava à nossa acústica, provinda de lugares distantes, recordando a musicalidade da natureza pródiga em beleza naquelas paragens. Depois das saudações cristãs, a abnegada instrutora dissertou com suave e inconfundível tom de voz. Então, eu vou dar uma parada, vamos, como ela está a dissertação dela depois, vou colocar aqui rapidamente um trechinho do estudo do Marcelo, tá? Que eu também estou, né? Eu tenho lido, tenho escutado as duas lives. Tenho gostado da live do Marcelo e a live do pessoal Celíaco da Chuva. O Marcelo coloca algumas observações às vezes que eu aproveito aqui. E eu achei interessante o que ele falou aqui, nesse trechinho. Vou colocar para vocês ouvirem. Deixa eu botar ele um pouquinho mais, que ele fala muito lento, então vou botar ele um pouquinho mais rapidamente, que ele falar mais rápido. E vamos ouvir aqui o que, que ele vai falar. Sempre tem aquela propaganda que eu diminuo, vocês não assustem, né? Então, quando ele fala, Ó. você conhece a... o seguinte, normalmente quando as pessoas usam o GPT, elas acertar. Cada um de nós escolhe a sua maneira de aprender, mas a análise sobre as circunstâncias da vida que se nos apresentam, as calamidades públicas, o que a vida coloca à nossa disposição e a gente usa aquilo como ensinamento. É disso que Miranda está dizendo aqui. Então, quando ele fala assim, né, era um capítulo novo nas experiências em que me candidatava à autoiluminação, é que ele reconhece que aquele ambiente hospitalar cheio de dificuldades ali na área da obsessão, dificuldades que a própria tuberculose oferecia para as pessoas como um mecanismo de soerguimento moral, tudo isso representava para ele, dentro da forma sábia de viver, que foi o que a gente colocou aqui, perspectivas de reflexão. Isso é bem adequado, né? Então, era um capítulo novo, diz Miranda, um campo diferente, né? E ele vai dizer para a gente justamente assim: cada paciente era-me um quadro clínico de particulares características do ponto de vista espiritual. O que significa dizer que não existe receita de bolo. Quando a gente observa na literatura espírita uma espécie de template comportamental, esse espírito aqui a gente está estudando, né? Miranda coloca no centro desse espetáculo dois espíritos espiritais, Áurea e Argos. Quando a gente estuda a vida desses dois personagens, nós estamos estudando a vida deles. Então, não dá para dizer que todo mundo que tem tuberculose ou teve tuberculose está obsedado. Não é essa a proposta do livro, mas o livro estabelece uma relação de proximidade entre a tuberculose, entre determinadas patologias e o processo obsessivo. Essa é uma tese desse autor espiritual. O quanto as nossas conexões com espíritos de existências anteriores, essa conexão que cria uma espécie de moça, de amassado, né, no perispírito, fazendo uma alteração no tônus vibratório da nossa realidade perispiritual, da nossa tessitura vibratória modificada pelo nosso próprio comportamento, a gente cria ali vórtices de energia. Essa é uma expressão do nosso querido Jorge Andréa. E aquilo altera ou pode alterar
realidades do nosso cromossoma, atraindo, inclusive, né, quando do momento da fecundação e do processo de nidação e a multiplicação celular, né, a realidade genética compatível com a nossa característica vibratória. Essa realidade genética pode oferecer condições preponderantes ou predisponentes para diversas patologias, e elas podem ser potencializadas ou o start, o início, né, o estopim, a alavanca propulsora, que uma espécie de botão de liga para esse processo de uma ou de outra patologia, muito fortemente vinculada a um mecanismo obsessivo, mecanismo esse cultivado por nós em existências anteriores. Então a gente sempre lembra aqui que um obsessor não é um demônio. O obsessor é um amigo nosso, é um espírito que teve uma encrenca conosco, ou nós fabricamos uma encrenca com ele, geralmente uma encrenca amorosa. Por isso, Emmanuel vai dizer que a última porta que o espírito fecha na sua própria evolução é a porta da realidade da acomodação genésica, a porta do sexo, né? Então, nós estagiamos em várias polaridades e a gente vai aprendendo com elas, né? Nesse sentido, as nossas encrencas emocionais acabam se revertendo em encrencas obsessivas. É o amor que adoeceu, ele se transforma em ódio. E esse ódio pode potencializar problemas de saúde. Não é que fabricam 100% das vezes. A gente observa uma pessoa com uma doença, aquilo ali é obsessão. Não é disso que trata o autor. O autor diz que muitos casos de patologias graves se conectam a muitos casos graves de obsessão. É como o Dr. Bezerra de Menezes nos adverte, né? Nem toda loucura é obsessão, mas a obsessão pode levar à loucura dentro daquela camada, né, que trata o capítulo 23, quando Allan Kardec traz para nós as obsessões, a subjugação, né, que pode ser física ou pode ser uma subjugação moral, onde o espírito já toma posse da nossa condição cognitiva, aquilo em alto grau pode se transformar em casos de esquizofrenia, por exemplo, que é o que o autor trabalha, e nós estudamos isso, inclusive, em livros anteriores, né? Pronto, então agora que a gente para fazer nossos comentários, né? Com mais essa observação aí do Marcelo, tá? Então, se tiver pergunta, vamos comentar. Deu tempo certinho. Muito interessante o Marcelo, né, complementando, né, com você trazendo esse trecho, né, da fala do Marcelo, o show, complementando e dizendo que nem toda loucura é obsessão, né, e nem toda obsessão é loucura, né. Achei interessante porque eu até achava que todo o processo de desequilíbrio emocional, né, que leva à loucura, né, ao nível da pessoa ser internada e de sair da realidade, para mim, eram processos obsessivos, né? Então, ele já está trazendo uma outra informação interessante, né? E com relação à reencarnação é muito legal, né? A gente ter esses detalhes, né? Porque assim, a gente não imagina, né? São coisas que estão muito fora da nossa impressão, né? Então, quando você vê o autor espiritual nos explicando esses detalhes, né? A gente tem aquele vídeo, né, que você já tinha falado da reencarnação do Segismundo, né? Que tem um filme, né? Tem um filme no YouTube sobre que ilustra bem essa história. É até bem grandinho o filme, é bem legal. Eu acho que sugiro que as pessoas procurem, né, a reencarnação de Segismundo, que vai encontrar fácil. É uma história bem legal, sabe? Pra gente, para ilustrar o que foi contado no livro, né? Bem legal. E, e esse livro
é o Missionários da Luz, né? Eu não lembrava, não, menina. Eu já tinha lido esse livro há muitos anos, né? E eu não lembrava que era desse livro essa história. Né? Muito bom, né? Trazer para a gente essas informações para a gente entender que realmente existe todo um processo misericordioso para nos trazer de volta, né? Zerados, né, entre aspas, né, para que a gente possa, né, como porque Deus é um Pai amoroso, né, que nos permite começar, recomeçar, né? Então essa chance que a gente tem quando a gente reencarna é uma grande oportunidade, né? Que a gente tem para recomeçar, para a gente corrigir os erros do passado. E só um pai maravilhoso como Deus, né, para fazer isso por nós, né? Então é uma grande misericórdia a reencarnação. Boa noite, sou eu, Luciano. Vamos complementar um pouco o que a Carla falou aqui, já que eu trabalhei alguns anos em câmara de desobsessão. Vamos lá. Nem todo processo de loucura é levado por obsessões. Ela pode sim levar, até porque quando a gente trabalha com obsessões mais profundas, né? Vamos entender que aquela pessoa, o doente, né? Existe uma entrega muito grande daquele que está sendo obsediado. Eu conversar muito isso com a Sultana, a gente conversa sobre isso. Então, pela falta de fé ou por outras condições, tanto que o Kardec, se você pegar alguns, se eu mal me engano, não sei se é o livro dos médios, você pode ver que ele coloca que pessoas que já nascem com o germe da loucura não têm condições para trabalhar em parte mediúnica. Mas não quer dizer que a mediunidade não tratada pode sim levar à loucura. Mas aí também a gente, quando avalia os processos nas câmaras, também são muitos fatores morais que levam a pessoa também a ter condições obsessivas. Eu, como médium, eu me afastei de camas porque eu percebi que eu estava sendo cercado. Não pelos meus maus hábitos, e sim porque nós somos ferramentas, entendeu? Então, quando ele coloca até a questão da doença, muito interessante o que ele falou, né? Nem toda doença pode ser colocada como um processo obsessivo. Às vezes, seu próprio organismo está ali. Lógico que muitos processos obsessivos podem sim arrecadar doenças, até porque esses espíritos, eles também trabalham com isso, a gente não sabe de certa forma. Eu peguei alguns casos diferentes, e não tem uma receita de bolo, a gente pode colocar assim, sabe, Sultane? É muito complicado porque cada irmão que vem, como a gente pode colocar, por exemplo, obsessões mais perigosas, que chamamos de simbióticas, que são espíritos entrelaçados um ao outro. Inclusive, tem um caso do Dr. Bezerra de Menezes, que o filho dele veio a desencarnar assim, porque naquela época você não tinha conhecimento para poder fazer essa separação, que é muito cirúrgica, tá, gente? Então, quando eles retiraram bruscamente aquele espírito entrelaçado, o filho do Dr. Bezerra de Menezes morre na frente de todo mundo. Olha só, o espírito, quando ele saiu, a ligação era tão grande, organicamente falando assim. Então, é interessante, mas a gente não pode colocar ferro e fogo devido a não ter essa receita de bolo. A mesma coisa quando eu falo, as pessoas leem assim, memória de um suicida. Nem todo Vale do Suicida é mostrado como o do Camilo Castelo Branco, porque ali sim está dentro daqueles espíritos que estão na mesma condição daquele vale. Mas nem todo suicida passa por aqueles processos ali, até porque tem várias condições, às vezes a pessoa está com problemas também de cabeça, já tem doenças que levam a isso, esquizofrenias, e os próprios espíritos fazem uma avaliação, entendeu? Eu vou contar um caso aqui, não vou citar nomes, de uma filha de uma grande amiga minha espírita, que ela se suicida, ela se tacou da ponte em Niterói, se quebrou toda. E ela já vinha com um processo de loucura. Então, se a gente for botar na receita de bolo, tem que saber separar. Então, é da mesma coisa, daquele que é o suicida consciente, ele tem um grupo de pessoas ali e mata aquele grupo de pessoas. Então você vê que a responsabilidade daquele que causa também toda uma coletividade é muito pior. Tanto se você for no livro, você vê que eles até emanam umas energias negativas. Mas é muito interessante perceber que nem todos os processos de doença são relativos a obsessões, né? Coitado da obsessor, né? Eu falo assim. Bom, então boa noite para vocês, meus amigos, e ótimo estudo, tá? Um grande beijo para todos. Muito bem, obrigado, Luciano, pela tua contribuição. A gente tem como combinar, tem visto aqui esses assuntos mesmo. Denise quer falar, fale, e depois a gente comenta. Fala. Como é que é interessante, né? Acho que foi o Miranda que falou
que observou a quantidade de encarnados que estavam lá observando o mesmo fato, que ele estava observando como desencarnado. E aí, eu fico prestando atenção, toda vez que eu vou dormir, eu peço para me levar para estudar, ou no que for preciso, né? Mas aí eu peço ainda que não me assuste, porque eu já fui por vários lugares que me assustaram muito. E aí eu peço que não me assuste para não gritar por causa do meu marido que está do meu lado, que é católico, que não entende, acha que estou mal acompanhada. Então, é interessante você saber disso, como é que você vai lá. Que de vez em quando você, às vezes você quando você pede isso, você volta com uma leveza, sabe? Você acorda, ou então de vez em quando você acorda meio pesada, que é assim, tentando ajudar, porque quando eu peço que me leve à noite, né? Eu peço que me leve para ou estudar, ou para ajudar, ou para varrer o chão, o que for, né? Mas que me leve para que eu tenha mais conhecimento, né? Sabedoria para poder é, viver melhor, maiores discernimento para você viver aqui. Aí, quando você vai ler esse tipo de coisa que tem os encarnados e os desencarnados presenciando para isso, é que você vê como é que é importante, né? Que quando eu acho, não sei se eu já contei isso aqui, quando a minha sobrinha teve um filho com 6 meses e meio, né? Que eu fui para que ela pediu que eu fosse lá para dar uns passos na criança, no feto pequenininho, neném. E aí eu fui lá e falava, seja bem-vindo, sabe? Toda vez que eu falava para ele que ele era bem-vindo, que a gente ia amar, que nós íamos amar ele eternamente, que ele ia ser filho, um filho querido, que estava todo mundo sofrendo, porque ele estava sofrendo ali, e ele sorria. E era tão gratificante isso, sabe, Su? É muito gratificante você saber que isso funciona, né? E de repente, sabe, onde é que você aprende isso? Acho que nesses lugares que você vai dormindo e volta sem nem saber, porque eu acho que tem coisas que você esquece. Você lembra de alguma coisa, tem outras que você não lembra, a não ser quando você se assusta. Muitas que você lembra, entendeu? Quando você não se assusta. E aí eu acho que como é importante você ler isso e saber que funciona, né? É muito importante isso. Só isso. Isso mesmo, a gente sempre sai, depende da nossa sintonia, para onde a gente vai, né? Sandra Pereira. Uma observação rapidinha. Toda vez que houver uma obsessão que durar muito tempo, né, e essa obsessão pode ter consequências no corpo físico. E, dependendo do tempo, pode ser que elas não sejam mais possíveis de ser curadas. Então, né, a gente precisa, localizando, ou entendendo, ou percebendo que está havendo alguma influência, tomar medidas para fazer esse tratamento logo, para que isso não perdure e não traga consequências para o nosso corpo físico. Isso foi colocado no capítulo anterior, exatamente do jeito que ele está falando. Que existem aquelas que já viram subjugação, quando a subjugação está tomando, já está muito tempo, muitos anos, a pessoa vai ficar já muito. Porque a gente também já viu algumas coisas parecidas nos livros anteriores. Tem até o caso da menina que ficou tantos anos que eles colocaram que ela não iria ficar uma menina que pudesse depois conviver na sociedade, né? Mas pelo menos ela não estava sofrendo mais o assédio do obsessor, tudo. E aí, no caso, a saúde, vamos dizer, física dela estava bem melhor, voltando, mas a parte psíquica dela ficou afetada, porque afetam as células, os neurônios e tudo, e ela não ia voltar até a lucidez que poderia ter tido antes, porque ela começou nova, né, aquela obsessão. Então, só de complemento aqui essa história realmente da que a gente já viu, já ficou claro para a gente, só nesses capítulos, nesses 8 capítulos, que tu vê que o Miranda tá repetindo, ressaltando, que para ele foi uma surpresa a obsessão levar a uma doença física. Então, por quê? Porque ele falou, eu do lado, quando ele estava trabalhando na Terra, e como na desobsessão do centro espírita, ele encarnado, ele achava que aquilo ali era só receber os passos, os fluidos de terapia, né? E que a pessoa não chegaria a ter uma doença, né? Não seria a causa da doença a obsessão. E aí ele comentou no capítulo anterior isso,
E aí, e nesse caso, ele falou que depois agora estava percebendo que precisava, além do passe, da oração e tudo, a que a pessoa se modificasse, porque essa é a chave de tudo. A cura só vai ser a partir do momento que a pessoa se modifique aquela energia, que enquanto ela está sendo imã, atraindo, não tem quem tire e desgrude e desamar. Quando então, você falou ali, está indo, está amarrado, que aí não tem como. O caso do filho do doutor Bezerra, a gente já há muito tempo já comentei aqui, ele estava até na reunião mediúnica, conversando com o espírito obsessor. E aí ele falou para o doutor Bezerra: se eu sair, ele vai desencarnar, ele vai morrer. E o doutor Bezerra falou que não tinha problema. E quando o doutor Bezerra chegou em casa, ele ainda conseguiu o filho, ainda viu, ele olhou para ele e falou para ele, lúcido, não sei se ele lembra o que ele falou, pai, não sei o quê, eu sei que ele chamou assim, e aí ele viu o filho morrer na frente dele, porque ele estava na simbiose, estava tudo amarrado. Daquela maneira que pode ser que talvez eu tivesse algum mais tempo de estudo, talvez conseguisse, mas quando está tudo emaranhado mesmo, o corpo está muito sentido. Esse é um caso extremo, né, gente? É raríssimo. Isso aí não é toda hora que tem. A pessoa fica obsediada e vai morrer porque o obsessor está amarrado e tira e leva. Isso aí já é um caso que existe, mas não é toda hora. A maioria é você fazendo seu tratamento, mudando seu modo de agir, sua transformação moral, indo ao centro espírita, assistindo às palestras, estudando, recebendo passe, fazendo lá seu evangelho no lar, que é a coisa outra super importante, em que na sua casa você modifica o ambiente. Você fica o tempo todo nessa sintonia, lidando com coisas como é que eu sempre comento que eu escuto com o rádio o dia inteiro, essa Rádio Rio de Janeiro, Rádio Web Fraternidade, Rádio Atividade Espírita, tem a outra Boa Nova, tem um monte de YouTube que aparece, estúdio. Então, assim, qualquer irmão que esteja querendo ficar aqui para querer fazer uma maldade, ele vai ficar, que o pessoal até brinca na Rádio Rio de Janeiro, ele vai ficar de saco cheio, eles comentam lá, e ele não vai aguentar ficar dentro de casa, porque é o dia inteiro falando só nesse assunto, porque eu gosto. Eu gosto, eu escuto, eu aprendo, eu estou fazendo as coisas, eu vou lá, anoto, essa frase aí é boa para aula, para o capítulo tal, ou para a palestra tal. Então, assim, eu me sinto bem, eu acho que a energia da minha casa melhorou 1000 vezes, tá? Eu sinto, assim, muita diferença. Por quê? Porque realmente você tem que estar no esforço. Vai falar um pouco mais para frente na sua dedicação, agora na continuação do capítulo. Então, aqui, bem importante isso. A doença, ela sempre vai ser, a causa vai ser sempre o espírito que causou. Nós já colocamos aqui. Se você não causou nessa existência, você causou em outra. O que que é causar? O Marcelo falou ali, que você causa um amassamento no seu perispírito. Então, você faz uma atitude ou pensamento, ou qualquer coisa que você faça na outra existência, teu perispírito fica deformado. Já falamos vários capítulos também. Deforma o perispírito. E nesta existência, a deformação vai causar uma alteração no seu corpo. E aí pode ser uma doença, pode ser uma deficiência física, mental e por aí vai. Então, assim, esse tipo de coisa é certo, porque a pessoa não vai ter aquele negócio do nada apareceu doença. Não, tem. Ou é a razão de agora, que você não se cuidou, não cuidou do corpo, está com algum vício, alguma coisa, ou é a razão anterior. Porque a programação para você, às vezes, é ter a doença no ano, com tantos anos, vai aparecer uma cegueira, como foi o caso ali do Memória de Suicida, que o Luciano lembrou, que o autor do livro, ele programou para ficar cego aos 40 e poucos anos. Só que ele não aguentou, né? Depois que você encarna, ele achou que aquilo não podia ser para ele, coisa e tal, e foi lá e deu um tiro na cabeça. Aí o que que acontece? Ficou lá um monte de ano naqueles locais da mesma sintonia dos outros suicidas, que foi chamado de Vale dos Suicidas, mas existem vários locais disso, né? Esse vale, no caso que ele conta, está ligado a Maria de Nazaré, e outros devem estar também. E ele foi sendo tratado lá no hospital, coisa e tal, só que esse tipo de coisa, a pessoa programa, depois chega na hora que encarna, não aceita. Então, tá colocado certo. Sempre nós que somos o que constrói o nosso destino. Seja, por isso que é importante a gente mudar hoje, começar a partir de hoje, ou de quando a gente já começou a estudar, modificar e identificar os nossos momentos de sombra, né? Como o Joana de Anjos fala, e Yang também fala, que é o momento nosso de sombra, você identificar o que que você tem para melhorar, para já ir modificando para o bem, né? Porque qualquer coisinha que você guardar daqui para outra também vai respingar lá na outra.
Então, é lógico que a gente não vai conseguir mudar tudo nessa. Lógico que não, mas nós podemos melhorar muita coisa. É só a gente ter vontade, esforço e perseverança, entendeu? Isso é que é muito importante. Vou continuar o texto, então, aqui, gente, senão a gente não consegue falar tudo. Vai agora a continuação do capítulo. Então, nós paramos aqui quando ia começar o discurso da irmã Angélica, que agora ela vai conversar com todo mundo, com os encarnados e desencarnados. Quem sabe a gente já não teve num auditório desse, né, escutando uma irmã falando, para a gente aprender. E ela vai lá realçar essa importância da reencarnação. Então, ela começa: agradeçamos ao Pai a concessão bendita do retorno à carne, amanhã ou depois, oferenda que nem todos sabemos valorizar, conforme seria de esperar-se. Muitos dos que são aquinhoados com o renascimento no corpo carnal acreditam-se punidos, arrojados ao exílio que dizem não merecer, ou que se sentem esquecidos em processos expurgatórios a que não fazem juiz. Não se acham injustiçados, né? Incontáveis outros, ao se recolherem no corpo material, anestesiam os centros das lembranças e, propositalmente, deixam-se enlouquecer pelos prazeres mais grosseiros. Desligam-se dos compromissos aqui firmados, lá no plano espiritual, né? Comprometendo-se mais dolorosamente e fazendo a viagem de retorno para cá, para o plano espiritual, né? Em lamentável estado de decomposição emocional quanto de perturbação interior. Outros tantos, recordando-se dos locais purificadores onde estagiaram, que seria nesses locais, nessas colônias, né? Na erraticidade, entregam-se ao pessimismo e à depressão. Começa a sentir na melancolia, né? Tipo, estão me sentindo tão mal aqui nesse lugar. Sem entender que eles estavam no local que eles estavam aprendendo, tinha que reencarnar. Não, e sem abrirem clareira a esperança ou espaço mental à libertação de si mesmo. Não faltam aqueles que se reencontram com amigos, e aí acho que somos todos nós, que se reencontram com amigos e desafetos antigos, a fim de santificarem a afeição. Todavia, derrapam em delitos do amor que se corrompe. Ou, ao invés de reconquistarem, pela ternura e pelo perdão, aqueles que se afastaram, agasalham animosidade e rancor, aferram seu egoísmo e ressuscitam inconscientemente as mágoas, piorando a situação que deveriam superar pela conquista de títulos de enobrecimento, mediante os quais ampliariam os círculos da amizade fraternal. E aqui uma observação: qual é o objetivo da nossa vida, da nossa reencarnação, da nossa existência? E é colocado por Jesus: nós vamos caminhando para a fraternidade universal. Então, nosso objetivo é amar ao próximo, com a si mesmo, tudo que Jesus já falou, porque quanto mais a gente for treinando desde já, vai perdoando, né? Vai tendo ternura, reconquistando a ternura, como ele fala aqui, tira as mágoas e os ressentimentos, e você vai conquistando o título de enobrecimento, porque só assim nós vamos ampliar essa amizade fraternal e vamos chegar aonde temos que estar, fraternidade universal. Aí nós vamos estar falando que estamos evoluindo, é a nossa evolução, que é nosso também objetivo principal, geral, né? Mas vai falar até uns objetivos específicos já já. Mas a ideia é isso, chegar a todo mundo se entendendo, né? Todos se amando como irmãos, somos todos filhos do mesmo pai. E aí, outra observação que a irmã Angélica fala é que poucos espíritos valorizam devidamente a oportunidade redentora da reencarnação, né? Investindo o esforço até o sacrifício e o devotamento ao dever. Então, nós vamos ver devotamento depois detalhadamente, e fazendo isso com renúncia aos convites fascinantes da degeneração moral, que é o que acontece demais hoje em dia, desses convites ao prazer, convites de que agora, né? Tem que ser agora, tem que ser feliz, aí aproveita agora, né? Não tem, a vida é curta, aquele discurso que a gente sabe que não é por conta de melhora moral. E esses convites produzem um prazer por um pouco tempo, e se faz depois assinalar pelo amargor infeliz
do arrependimento ou pela amargura sem paz. Que às vezes não acontece aqui, quando está encarnado, vai acontecer depois que a gente sai aqui do corpinho e vai ver do outro lado. Aí se arrepende, perdeu tempo, fiquei caindo naqueles convites da matéria, aproveitar a matéria. Então, sem dúvida, que a vitória contra as vicissitudes está ao alcance de todos aqueles que se empenham honestamente por conquistá-la. Então, a vitória só acontece se a gente se empenhar para conquistar, que seria que é chamado de meritocracia. Vamos receber méritos, por quê? Porque a gente está conquistando, estamos nos empenhando, né? Resistindo aqueles convites todos que existem só de querer saber aproveitar a vida e não tem nenhuma hora que a gente vai utilizar para ajudar e viver e servir o próximo, né? Aí a irmã continua. É claro que não se espera que os candidatos à paz e à recuperação própria, que cada dia retornam ao corpo, venham compor novas comunidades estéreis de oração vazia e penitência neurótica, ou tornar-se individualidades alienadas no contexto da sociedade onde se encontrem colocados. Todos esperamos e envidamos esforços para que não se esqueçam, isto sim, da finalidade do recomeço, que tem objetivos específicos. Aí, agora são os específicos. Que é qual? Amoldar a personalidade às engrenagens do progresso moral. Primeiro, é você se transformar moralmente, progresso. Manter-se a individualidade voltada para o aspecto imortalista. A partir do momento que a gente fica lembrando, sou um espírito imortal, sou um espírito imortal. Então, qual é o objetivo de ficar aqui agora querendo fazer tudo, né? Aproveitando a vida o tempo todo, se eu tenho lá a eternidade, né? E aí a vida eterna para poder ser conquistando várias outras virtudes. E também eu tenho que entender que eu vou levar isso, a minha individualidade. Nós terminamos, é que a gente desencarna, a gente continua sendo a mesma pessoa. Ninguém vira santo, né? Eu já escuto algumas vezes, agora sim está com Jesus. A pessoa, às vezes, a pessoa que fez um monte de maldade, não, agora Deus está com ele, e ele agora já vai estar descansando, e acha que a pessoa mudou, né? Saiu daqui e virou outra pessoa, virou um anjinho e está morando lá, como eles falam, né? Virou uma estrelinha e as pessoas acham que aquilo aí mudou. Não é. A individualidade vai e nós temos que lembrar sempre disso. Então ele coloca aqui, o objetivo específico é moldar, ver o progresso moral. Individualidade, sempre lembrando do aspecto mortalista. E conquistando conhecimentos e sentimentos lavrados nas realizações enobrecedoras. Então, conhecimento, é que nós estamos sempre estudando aqui, fazendo, e realizações com sentimento, é o amor, as duas asas, sempre. Conhecimento, sabedoria e sentimento com realizações enobrecedoras, que é o amor. Temos que estar sempre ligados nesses dois. Bom, aí também outras dicas, na metodologia que vai falar de aprimoramento. O trabalho edificante, bem direcionado. Fácil para você se aprimorar, é muito bom. O culto do dever conscientemente realizado, ou seja, cultivar o sentimento de nossas obrigações, né? Entender que a gente tem essa obrigação de cuidar do próximo, de ser uma pessoa que ser cada vez melhor hoje, ser melhor que ontem e amanhã ser melhor. E a integração numa ética otimista, qual é a evangélica, né? Qual a ética do Evangelho de Jesus, que a pessoa sempre também tem a certeza que está amparada. Esses constituem metodologias de aprimoramento em cuja aplicação pessoal ninguém fracassa. Faz assim que você não fracassa. Não tem como você estar ali fazendo tudo certinho. E nesse sentido, com essa certeza aí, fazendo os outros todos, né? Que a gente já coloca sempre que todas as ações, pensamentos, lembrar dos pensamentos, também tem que estar ali na mesma sintonia. E aí você vai ter uma encarnação que vai conseguir atingir, pelo menos, uma porcentagem grande do que você veio querendo fazer, né? Não é assim, a gente não consegue 100% nunca. É muito difícil, tem gente que faz 100%, mas a gente consegue um bocado. Ela vai dar uns exemplos sobre de onde vem já, há quanto tempo que já fala da reencarnação, que ela é uma das revelações mais antigas que a humanidade terrestre tem conhecimento. Ela fala de Krishna na Índia, Hermes no Egito, Lao Tse na China, e já herdaram das culturas ancestrais desaparecidas esse conhecimento da palingenesia. Eles chamavam assim, que é a doutrina de transmigração das almas. Sabia que a alma saía, não morria, não morreu, acabou. Não tinha só ideia que a alma continuava, né? Que existia essa vida após a morte.
Então, inclusive, até no Egito tem até o livro dos mortos, né? Que o pessoal vai lendo e eles têm um monte de coisa que a doutrina espírita também fala. E nessas culturas, tinha a informação salutar dos renascimentos, armando os homens com os recursos hábeis para o êxito durante a vilegiatura humana, preparatória para a libertação do espírito após os compromissos realizados. Então, coloca, olha só, o que você está fazendo aqui, né? Aqui encarnado, vai dar repercussão lá. Então, aí tem aquele negócio. Aí cada um encarava de uma maneira, mas já tinha essa ideia, né? E aí ele continua falando aqui, ela continua, irmã. Sócrates na Grécia, Jesus em Israel, Buda na Índia, Pitágoras em Crotona, os druidas nas Galhas e outros missionários, quais Plotino, Porfírio, Orígenes, Tertuliano, no cristianismo primitivo, confirmaram esse formoso mecanismo de crescimento para Deus. Olha lá o que é que chamou de crescimento para Deus. A reencarnação é interessante, né? Porque a gente vai reencarnando para quê? Para ir na direção de Deus, que eles chamam que tem um deísmo, né? É como se fosse, a gente vai nessa direção, que vai ser magneticamente, né? E nesse mecanismo de crescimento para Deus, que é a reencarnação, conclamando os homens à luta e a liberdade do mal que nele se demora, a fim de lograrem o bem que os aguarda. Então, o bem está nos aguardando. É só a gente começar a enxergar e identificar o mal em nós e vamos lá mudando, né? Que nós não somos mal por maldade, somos mal por ignorância, muitas vezes. Allan Kardec, ouvindo e meditando em torno dos sublimes ensinos dos imortais, atualizou os postulados reencarnacionistas, utilizando-se de uma dialética profundamente racional e científica, que pôde enfrentar o ceticismo e a negação, oferecendo a antevisão do futuro feliz que se encontra ao alcance de quantos se empenhem, honesta e sinceramente, por conquistá-lo. Então, lá vem de novo, se empenhar, se esforçar por conquistar. Todavia, levando-se personalidades arraigadas ao conceito nadaísta da vida, nada, nada, tudo morreu, acabou, não tem nada. E a descrença, estabelecendo campos de sistemas de dúvida, de contradição, elaborando sofismas com que perturbam as mentes mais fracas e inquietam um bom número de pessoas não estruturadas pelo estudo, então pessoas que escutaram falar, vai lá, acreditam, não vão lá, não estudam, não se informam, e nem pela meditação dessa verdade. Então, aquelas pessoas que se envolvem com as mentes mais fracas, coloca bem aqui, são pessoas que vão, aquela vai, Maria vai com as outras, como a gente chama, né? Que vai indo, que os outros falarem, vão acreditando, nem procuram, né, se informar, estudar sobre aquilo. Da mesma maneira, combatem o conceito verdade, que aí vira uma verdade relativa, né? Que a gente está passando muito por isso hoje em dia, que os conceitos ficaram relativos, né? Então, estabelecendo que tal verdade pertence a cada um, sem dar-se conta que há verdades e verdades que existem e pululam em toda parte. Certamente que há a verdade de cada pessoa, que luta por demonstrá-la, mais por paixão personalista do que através do seu conteúdo filosófico. Então, aqui, achei isso aqui, presta atenção, coisa de mineiro, né? Presta atenção. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. Então, existe a verdade, o certo e errado, que hoje em dia fala, não tem certo, não tem errado. Já escutaram isso? Eu já escutei muito. Não tem certo nem errado. Não, tá certo. Então, quer dizer que você pode matar alguém. Não é errado, não. Então, não existe isso. Claro que existe certo e que existe errado, né? É aí que está da história das verdades. Cada um tem sua verdade, cada um vai tendo vai relativizando tudo, e por isso que a gente acaba caindo nesses conceitos novos que aparecem, né? Indubitavelmente, há verdades que surgem e ressurgem periodicamente, conforme é a estratificação cultural dos povos e dos séculos. Então, lógico que ao longo da civilização foi evoluindo, vai mudando, né? Vai de acordo com a cultura, desaparecendo e renascendo roupagens novas, no entanto, apresentando sempre a mesma estrutura. É o caso da reencarnação, que em cada período se manifesta em composição compatível com o conhecimento vigente da época, né? Trazendo no seu bojo as mesmas afirmações e advertências éticas, numa abordagem de consequências morais, com o objetivo de promover e felicitar a vida, o homem. Então, seja nas afirmações das remotas revelações ocorridas no santuário do povo do passado,
seja na eloquência de Jesus, Allan Kardec, ou nas conclusões dos modernos estudiosos da parapsicologia e da psicotrônica. Psicotrônica é o termo usado para designar os estudos que associam os fenômenos psiconeurológicos do homem e dos outros seres vivos, de um lado, e os fenômenos da energia do outro. É um tipo de ciência que vai trabalhar com energia e com a parte psiconeurológica dos seres vivos. Então, seja nessas afirmações, não obstante nomearem o fenômeno de renascimento carnal do espírito, com vários nomes, designações como memória extracerebral, eles não sabem o que chamar, que não entendem que é o espírito, né? Bloco energético sobrevivente, campo de vida, para explicar a constatação do retorno da individualidade, a qual a morte não destruiu. Então, eles entendem, até na experiência de quase morte, tem uns documentários aí sobre isso que é muito interessante, que eles falam, porque a pessoa continuou sendo ela, mesmo que está lá, já não tem nada, o cérebro não está funcionando e tudo, e depois a pessoa volta, né? E como é que a consciência ficou viva? Não destruiu aquilo ali naquela quase morte. O conteúdo sempre, todos eles, é o mesmo. Provar a necessidade do aproveitamento sábio do tempo e da vida. Que é a hora que a gente tem que aproveitar a nossa reencarnação. Então, a irmã vai falar que aqui hoje estão espíritos afins entre si, num grupo familiar de amigos e desafetos, parceiros de júbilos e desastres, em programa de crescimento, necessitados um dos outros pelo próprio impositivo da evolução. Reencarnam-se as criaturas em verdadeiros clãs ligados uns aos outros. Isso todos nós. A gente lembrar que nós estamos também num clã atualmente ligado. Já está, deve ir aí nesse clã, já tem gente que está ligada a muitas existências. Então, as criaturas reencarnam geralmente assim, pelas realizações conjuntas em que fracassam, ou seja, o grupo que está com a gente podemos ter fracassado juntos, ou às vezes, ou crescem para a vida. Então, podemos ter fracassado, mas que a gente pode fazer tudo para crescer junto, né? Para a vida, sim, com certeza. Por esse motivo, a decisão no que diz respeito ao salutar aproveitamento do tempo, a reencarnação, sem os rodeios das justificativas para com o erro e a indolência, a pessoa fica se desculpando, eu errei assim, aí fica com aquela preguiça, a indolência. Por isso é de urgência aproveitar esse tempo, é de urgência, evitando as repetições dos fracassos, seja qual for a alegação. Todos nos encontramos ainda ligados à atmosfera terrestre, onde se demoram afetos poderosos que nos chamam ao retorno, e caídos que nos aguardam para a recuperação, não se considerando as necessidades que nos dizem respeito. Ou seja, tem esses que estão lá, mas temos nós também ali, ó, em face da lavoura interior a ser trabalhada em nós. Então, estou falando que estão me esperando, mas eu também preciso continuar meu trabalho, melhorando. Meditemos nessa expressiva doação do Senhor e formulemos propósitos de santificação pelo trabalho, sempre trabalho no bem, de elevação pelo amor e de libertação das cadeias de sombra, da nossa sombra, mediante as luzes que acendemos na consciência. Acendemos essa luz muito também com os nossos estudos, né? A consciência, nós estamos conseguindo fazer a nossa consciência ficar desperta, lúcida, mais lúcida, mais captando mais conhecimento, está sempre com o estudo. Com o passado, como o passado nos significa dor e arrependimento, o hoje faz surgir a abençoada hora de recuperação e produtividade para o futuro de paz e alegria que nos espera. Não desanimemos nunca ante o esforço de redenção. Haja o que haja, e recolhendo-nos à oração, sempre, né? Busquemos as fontes inspirativas da verdade, adquirindo forças para prosseguir e jamais desesperar. Então, a benfeitora completou com comovedoras palavras, encerrou sob uma emoção que atingiu a todos, contagiou a todos. O venerável administrador Éder proferiu a prece de encerramento e, ante uma cúpula salpicada de astros, que ele mostra que o céu estava lotado, né? A reunião teve o seu movimento final. Deixaram aqui como referência também João, para dar aqui o estímulo, né? João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito, Jesus falando, né? Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E a gente, na oração, sempre a gente vai conseguir também essa ajuda.
Vou falar rapidinho agora nesse anexo, ainda tenho tempo, justamente. Vou ver se eu consigo falar tudo, porque acabou que eu falei, botei muitas páginas. Na verdade, o anexo foram referências que colocaram em relação a esse devotamento, tá? Que a gente tem que ter em matéria para lidar com a nossa reencarnação. Então, são alguns espíritos, tá? Do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos espíritos. Aí, alguns trechinhos, por exemplo, capítulo 2, a realeza terrestre. Vai ser aquela rainha que vai falar: quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Que desilusão. Para se granjear um lugar neste reino dos céus, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes. Quantas lágrimas enxugastes. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces. Porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. É uma rainha da França, em Rabi, 1863. No capítulo 6, item 8, é o Espírito de Verdade falando. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Força que você pediu, né? Aí vem a abnegação e devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade. Em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo os cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. Abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O Espírito de Verdade, em 1863, também errado. O capítulo 9, o item 9, não, capítulo 11, item 9. O amor é de essência divina a todos nós, do primeiro ao último. Tendes, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. Então, nós somos a essência divina, a gente tem que lembrar isso, né? O amor está dentro da gente também. Há pessoas a quem repugnar a reencarnação, com a ideia de que outros venham partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe ao círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes dos demais. Olha a história da fraternidade universal aqui, né? Pois bem, para praticares a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se fazer chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer, e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente. Dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo da família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmo. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita? A nação? Não. É a humanidade inteira. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática desse preceito. Não façais aos outros o que não quiseres que vos façam. Fazei-lhes ao contrário. Todo o bem que vos esteja ao alcance fazei-lhes. A terra, orbe de provação e exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Amados, amados irmãos, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Essa é a mensagem de Fénelon, Bordeaux, 1861. A fé e a caridade, item 13. Disse-vos que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. A caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos
se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Porquanto só ela dá se possa carregar com coragem a perseverança à cruz da vida terrena. É ela que vai dar força para a gente, né? Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Então, gente, bota essa frase, escreve, bota na geladeira, porque a vida terrestre tem que ser para servir ao aperfeiçoamento moral. Se a gente deixar o aperfeiçoamento moral de lado, nós vamos nos arrepender amargamente. E aqui o Espírito da coloca exclusivamente, tá? Mas tudo bem, a gente também vai aproveitar a parte material, que aí ele fala que essa vida aqui na matéria, ela se adquire, vai ser uma facilidade, tá? Encarnado, né? Bom, aí eu vou dar uma andada aqui, que fala, que afirma que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, e sim no bem. Que a felicidade maior quando a gente faz entrega uma coisa, faz uma caridade para alguém, a gente se sente bem, né? Esse é o espírito protetor de Carpório. Vou pular aqui para Joana de Anjos, vamos ver se vai dar tempo. Porque tem esse trechinho de uma psicografia da Joana de Anjos, em abril de 2023, foi em Salvador, recente, né, gente? E ela vai falar, é a psicografia Devotamento e Abnegação. Indubitavelmente, o planeta vive o clímax de sua transformação de mundo de provas e de expiações no rumo da regeneração. Ao lado das aflições físicas e morais que afetam todas as criaturas humanas, outras, não menos danosas, de caráter interno na sua constituição material, geram expectativas surpreendentes. As reencarnações mais recentes liberam das algemas do sofrimento no mais além multidões desvairadas de espíritos em sofrimento e povoam o mundo com seres ignorantes da verdade, caracterizados pela barbárie, pela hediondez da ausência do sentimento do bem, do belo e do ideal. Então, olha esse parágrafo e a gente vai entender por que que nós estamos aí com esse monte de espíritos desvairados, né, caracterizado por barbárie, essa ausência de sentimento do bem, do belo e do ideal. Foram libertados há pouco tempo, encarnaram, né? O momento, porém, é de transição, no qual o amor prevalecerá. O amor vai vencer, né, o mal, superando todas as iniquidades que têm dificultado a harmonia entre os indivíduos e a paz pessoal, como a paz, como familiar, né? A reencarnação tem sido valioso recurso para a dedicação humana ao programa que lhe cabe na escola da evolução. Duas palavras afirmava o Espírito da Verdade no livro Evangelho segundo o Espiritismo: para a vitória do deambulante carnal, devotamento e abnegação. Através da revivescência do Evangelho de Jesus, cada criatura humana acenda a chama da candeia e a ponha no velador, a fim de vencer toda a sombra e ignorância dos motivos reais da sua jornada. Temos que entender quais são os nossos motivos nessa jornada, né? O devotamento ao dever impõe lealdade e perseverança nas lutas de superação das paixões inferiores que estão dentro de nós, né? E a abnegação abre o caminho para a vivência da caridade em todas as suas expressões, demonstrando a grandeza do amor. Duas palavras que se transformam em um único dever, que é a união com Deus. No amor a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo, eis a solução para as dores, pronunciando a real alegria de viver. Não teve muito conteúdo aqui, né? Sobrou só uns 5 minutinhos aí. Quem quer fazer alguma observação, alguma pergunta? Sandra Pereira, fale. Desculpa mudar o clima, mas eu vou precisar voltar para as questões técnicas. Psicotrônica é o nome da matéria, né, da disciplina que os russos estudam na faculdade. Olha que interessante, eu achei isso num livro do professor Hernani Guimarães Andrade, chamado Espírito, Perispírito e Alma. Então, imaginem, o estudo do espírito está regulamentado na Rússia. Então, imagina a que ponto chegamos e quanto que a gente está atrasado achando que tudo isso é só coisa religiosa, é só uma divagação, é só uma crença. Não, é ciência, né?
E a gente precisa continuar, felizmente, né, atualmente, a nossa medicina, a psicologia e várias outras ciências continuam estudando isso, mas a gente tem muito ainda para chegar a esse ponto. Isso mesmo, a ciência está chegando, né? A gente comentou no último estudo que agora, em março, abriu a comissão no Conselho Federal de Medicina, Ciência e Espiritualidade. Ou seja, eles vão lidar agora com a doença, sabendo que tem a parte que existe até o CID, gente. Eu até achei que não era, pô, não é possível. E está lá no CID, né? Aquele código de identificação da doença, que era problemas espirituais. Eu não lembro mais o que que é, até depois vou resgatar isso, que eu acho super importante a gente saber. E que a pessoa que chega num ponto que assim, olha só, bota aqui, qual é o seu código da doença? A pessoa com algum problema espiritual. E agora eles abriram essa comissão que o professor Alexander, que faz o trabalho já, e já escreveu, está aí com vários artigos publicados no mundo inteiro, né, sendo reconhecido agora, recentemente, já vai, ele já faz parte dessa comissão. Então, a ciência está chegando lá. É que nós aqui, a gente fica achando que está só no meio do espiritismo, mas não é, né? O negócio também já está, como todos previram, né? Fala que o Miranda, o doutor Bezerra fala, vai chegar um momento, né? Kardec também falava, né? 160 anos atrás, estava falando, não, vai chegar um momento. Está chegando, né? A gente pode ser até que a gente não consiga enxergar tudo nessa existência ainda, mas vai ter sim, vão ter essas colocações que a ciência está botando aí. O que mais? Faltar aqui o que ela traz, que a irmã Angélica traz o tempo todo falando, né? Para a gente prestar atenção no tempo que nós estamos nessa reencarnação, toda hora, falou várias vezes, né? Está aqui, é urgente a gente evitar a repetição dos fracassos, seja qual for a alegação. A gente te erra de novo, aí aquele negócio, mas isso acontece comigo toda hora, e aí você continua fazendo errado, você querer um resultado diferente. A pessoa que faz de uma maneira, não quer modificar o modo de fazer, vai ter o resultado é o mesmo. Então aí vai acontecendo, seja relacionamento afetivo, seja com a própria saúde, seja no trabalho, né, na hora de lidar com a autoridade, tudo a gente tem que perceber, porque esses fracassos que se repetem, tem ali olha aqui, tem uma dica aqui, alguma coisa que você tem que rever nessa área da sua vida para que você modifique. Porque não é possível que toda hora que você vai, investe, e aí o resultado é um resultado que não é bom, né? A gente tem que, não é bom, não digo assim sucesso, mas que seja bom para você, né, se sentir melhor. Então, essas metodologias de aprimoramento que a irmã fala, são aquelas de sempre, que nós estamos falando o tempo todo. Trabalho edificante, bem direcionado. Culto do dever, eu vejo que eu tenho o dever de fazer dessas atividades com outras pessoas, em todos os momentos, não é só na hora que eu estou ali fazendo trabalho voluntário, não. Todos os momentos, é uma pessoa que está generosa, caridosa, no sentido de qualquer pessoa que está precisando, eu posso me oferecer, que eu possa, né? Me oferecer para ajudar, eu vou lá e faço. Nós temos que prestar atenção nisso, envidar esforços. E aí é que é a história do devotamento. Você vai estar no devotamento quando você está sempre se esforçando, né? Para quê? Para você amodar a engrenagem do progresso moral. Eu estou querendo é modificar. Progresso que moral, minha renovação íntima, que alguns chamam de reforma íntima, não gosto muito da reforma, não. Eu acho que a renovação fica bom, você vai se renovar. Então você passa numa situação e lembrar, somos espíritos imortais. Vai acabar de passar dessa existência aqui, vamos continuar sendo nós ali do outro lado. Você vai lembrar de tudo que você fez. Isso é que é uma coisa que é chocante, porque se você já fez um monte de coisa para trás que não deram certo, lógico que a gente está agora que o perdão, o amor cobre a multidão de pecados, né? A multidão de erros. Então vamos lá correndo atrás com amor para cobrir essa multidão de erros, mas de qualquer maneira a gente lembra e vai valer. Poxa, o erro meu valeu para agora não, não. Então assim, valeu como uma experiência. Então a gente sabe o caminho o caminho que eu não vou voltar. Eu não volto para aquele caminho. Eu estou seguindo agora esse. Então, eu tenho agora um objetivo, né? A minha situação de espírito era uma, passou, agora eu aprendi com o meu erro, agora eu não faço de novo e vamos seguindo em frente para quê? Eu estou tentando ali, o roteiro está na minha mão. O Evangelho de Jesus, tudo que Jesus pede lá, a gente vai
vai tentando seguir aquele roteiro. É lógico que é muito difícil. Até falou aqui, olha, é muito bem difícil, né? Mas a gente tem que ir se esforçando, que é isso que é o verdadeiro espírita, é o esforço que ele faz, né? E aí a mensagem final, não desanimemos nunca ante o esforço de redenção. Haja o que haja, haja o que houver. Recolhendo-se a oração sempre. Quando você recolhe, você se recorre à oração, você vai trazer essa fonte inspirativa e vai adquirir forças para prosseguir e jamais desesperar. Jamais desesperar. A gente tem muitos recursos na mão, a gente pode, na hora de uma situação muito séria, a gente dá uma desequilibrada, dá uma chacoalhada, até brinca, igual aquele boneco que a gente dá, aquele do João Bobo, você bate, você vai lá no chão, mas daqui a pouco você, opa, você respira fundo e volta, porque nós temos os recursos, então está na nossa mão. Então, é só colocar em prática. Fale, Sandra, e depois a gente faz a oração. Só continuando nesse discurso, né? A gente, nessa lição de hoje, a gente pode ver o esforço imenso que é feito para todos nós, ou seja, não estamos nunca sozinhos, estamos cercados não apenas de uma nuvem de testemunhas, mas principalmente por uma nuvem de ajudantes que estão fazendo todos os esforços, nos dando todos os recursos para que a gente melhore, para que a gente chegue lá. Então, vamos aproveitar, não vamos desistir, por mais que seja difícil a situação, vamos persistir, vamos seguir em frente, porque se é nosso aprendizado, esse que a gente está passando agora, né, que seja a melhor lição e que a gente se transforme com ela. Então, era só isso. Exatamente. Você vê que, especialmente nós, né? Principalmente nós aqui, que estamos ali nos empenhando e querendo melhorar, já estamos conscientes. Imagina como é que tá. Você vê que a reunião tem 200 entidades, encarnadas e desencarnadas. Para quê? Vão tratar, ela está começando com tipo um sermão geral, né? Falando para todos. Só que vão tratar, um exemplo, deve ser tipo um caso, estudo de caso de Argos e Áurea. Pelo estudo deles, todos ali se encaixam, né? Ah, pode ser, podia acontecer comigo, como ele sempre fala, esses casos dos livros. Quem disse que nós não passamos uma coisa parecidíssima ali, né? E aí, com esse caso, a gente está ali, outros estão aprendendo, outros estão ali estagiando para poder passar para uma fase, outros que vão reencarnar, como falou. Então, um grupo enorme, todo mundo trabalhando sempre para quê? Para que aquelas reencarnações, e ela falou, nós estamos sempre aqui, ela fala aqui no finalzinho, né? Ela fala, que passou meio batido, ela, deixa eu ver como é que está aqui. Todos esperamos e envidamos esforços para que não se esqueçam, todos são eles lá, da finalidade do recomeço. Então, eles ficam ali toda hora, às vezes lembram, a pessoa tá aí, vai fazer uma coisa errada. Ah, não faz isso não. Já fez isso tantas vezes, não vai dar certo. E a gente não tá nem aí, vai fazendo. É aquela vontade, vai. Então, isso, esses esforços que eles envidam. Nós podemos ter, às vezes, um, dois, três só com a gente. Pode ter uma entidade de 200 entidades acompanhando a nossa reencarnação. Então, olha a nossa responsabilidade. Olha que ele fala que muito vai se cobrar daquele que está sendo, né? Está sendo muito, estão dando, estão nos dando, nós estamos aqui recebendo muita coisa. Vai ser cobrado de que maneira? Que a gente coloque isso na prática. Nós temos aí a faca e o queijo na mão, como a gente falou, né? Então vamos ter que terminar. Carla, faz nossa oração. Vamos lá, Jesus amado, agradecemos por esses momentos de estudo, esses momentos de congregação com os colegas, para trocarmos ideias, aprendermos cada vez mais, que nós sejamos capazes de colocar esses ensinos em prática em nossas vidas, no dia a dia. Abençoe Jesus, a Sultane, pelo seu esforço, pelo seu estudo, por nos auxiliar, trazendo essa comunhão de conhecimentos. E muito obrigada por essa noite, que nós possamos estar aqui na próxima semana, dando continuidade a esse estudo maravilhoso. Graças a Deus, que assim seja. Obrigada.
Graças a Deus. Até terça que vem. Foi muito bom. Beijo bem grande para todos. Boa noite. Tchau, obrigada, Su. Boa Tchau. Obrigada. noite. Fiquem Obrigada. com Boa noite Deus. para Tchau, vocês. Su, Boa obrigado. noite. Obrigada, Suzana.